Vamos ver, faltam 5 minutinhos. Faltam 5 minutinhos. Gente, entra lá no meu Instagram, por favor, Devanichoque. Vamos lá. Eu acho que lá vai ser melhor. Eu não sei, não consigo mexer ainda com esse troço aí do YouTube. Não consigo. E eu prefiro fazer lá no Instagram. Oi, galera, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Hola, soy Foncho Ramírez Corso. E aí, galera? Ellen, você tá rindo, né, Ellen? Tô pagando o maior mico aqui e você fica rindo, né? É o meu problema com as tecnologias, não adianta. Tudo bem, galera? Tô esperando o Daniel Carletti entrar aí. Tudo bem? Tô esperando. Cadê o Daniel Carletti? Tá aí? Tudo bem, galera? Tudo bom? Tô esperando o Daniel Carletti. Tá aqui, ó. Ah, peraí. Pronto. Aí, ó, chegou Daniel Carletti. Espera aí que falta 3 minutinhos aí. Vamos esperar a galera chegar. Vou desligar aqui o meu WhatsApp. Só um minutinho, galera. Estou esperando o pessoal terminar de entrar aí e dar o nosso horário, em 21 horas. Faltam 4 minutinhos. O Daniel já está aí, nosso convidado. Ué, cadê, Daniel? Cadê você? Aí. Tudo bem, galera? Boa noite. Estamos juntos aí. Tudo bem aí, Daniel?
Para mim não tá aparecendo. Eu não estou te ouvindo. Vamos ver aqui. Não sei se é a tua conexão. Você está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Não estava aparecendo a minha imagem aqui, agora apareceu. Dá para ouvir aí? Agora estou te ouvindo. Tua conexão tá boa aí? Tá boa. Ok. Ok, galera, boa noite. Eu sou o Boa Devani noite. Choque. Eu estou aqui todas as quintas, agora entrando nessa vibe, nessa brincadeira gostosa da gente conversar sobre Tantra, né? E hoje, nessa conversa, meu convidado especial é o Daniel Carletti. Ele tem um espaço lá em São Paulo, Tantra Lopes. E a gente vai conversar com ele, saber... na verdade, esse papo, essa proposta dessa conversa toda quinta-feira, ela vem em cima da minha curiosidade e também da curiosidade de muitas pessoas que eu conheço, de saberem dos personagens. Quem são esses personagens que trabalham com o Tantra, né? E eu, particularmente, eu admiro muito as pessoas que têm essa coragem de montar uma estrutura, de ter um... Eu falo de botar a cara a tapa, né, Daniel? Sim. De botar a cara a tapa, de ter essa exposição, de estar à frente de um trabalho numa sociedade como a nossa. Isso é muito desafiador. Sim. Para todos, né, que trabalham com o Tantra e fazem essa perspectiva de conversarem. O Daniel também faz as lives dele, que eu tenho acompanhado, e mostra o trabalho dele também online para as pessoas conhecerem, né? Então, são 21 horas agora, pontualidade britânica. A gente vai começar o trabalho. Eu vou passar a palavra para o Daniel, perguntando quem é, sobre o olhar do Daniel Carletti, quem é Daniel Carletti? Bom, para responder essa pergunta, eu tenho que voltar lá atrás, né? Hoje, eu sou uma pessoa completamente diferente de quem conheceu o Tantra há 13 anos atrás, quase 14 já. Eu entrei no Tantra, na verdade, eu não fui procurar o Tantra, eu acho que o Tantra que me encontrou. Porque a minha irmã já trabalhava com Tantra há um certo tempo, você até conhece ela. Uhum. E eu sempre ouvia falar de algumas figuras que naquela época eram bastante importantes e são até hoje, né? Que era Devani Choque, Ananda Prem, Gabriel Sananda, Sônia Vipassana, o Prem Milan lá do Rio Grande do Sul. E a minha irmã, ela vivia me oferecendo massagem, oferecendo, e tem que ficar pelado? Tem. Aí é aquela, né? Eu fui criado em periferia, macho, tal, não vou tirar roupa, não quero, não aceito. E aí eu passei por uma separação, eu fui casado 11 anos, eu trabalhava na TV Manchete, a TV Manchete faliu na época que a minha ex-mulher ficou grávida do meu filho, e aí eu fiquei perdido. Aí comecei a trabalhar com informática, meu sócio começou a me roubar pra caramba lá na loja, e acabei entrando numa depressão profunda, fiquei em casa, não saía de casa pra nada, só para comprar cigarro, naquela época eu fumava e bebia demais, só saía para comprar cigarro e bebida. Até que um dia ela inventou de me chamar para trocar um chuveiro lá na clínica dela, e eu fui.
Aí naquele dia eu tava muito bravo, porque eu tinha acabado de receber uma intimação que a minha ex-mulher tava me processando. Aí falei, eu vou receber essa massagem aí, só que eu vou ficar de cueca, né? E aí foi aquela, eu comecei a massagem de cueca, mas a terapeuta, ela era tão boa, que no decorrer da sessão, eu tirei a cueca e eu nem vi como. E eu lembro que naquela época, eu estava com 24 anos, e pelo que eu me recordo, fazia em torno de 20 anos que eu não chorava, eu não sabia o que era chorar. E eu chorei tanto naquela sessão, mas tanto. Eu lembro que quando acabou, eu estava na posição fetal, chorando no colo da terapeuta. E aí, quando acabou, eu olhei para ela e falei assim, esse negócio é de Deus, cara, eu quero fazer isso. Aí ela me deu um cartão de uma escola bem famosa que tem aqui em São Paulo. Isso era num sábado, na segunda-feira eu já me matriculei. E comecei a estudar o Tantra, e na época eu fiquei tão impressionado com o trabalho dessa terapeuta, que eu ficava mandando poemas para ela, eu ficava chamando ela para sair, e ela, não, eu sou casada, que não sei o que, você está confundindo, não pode, que você é interagente e tal. E aí passou tipo uns 6 meses. Aí um dia eu fui na clínica da minha irmã levar uns lençóis que estava precisando lá, e eu estava com um carro, ela falou, leva os lençóis para mim. E aí quando eu cheguei lá, essa terapeuta que abriu a porta. E aí eu perguntei para ela, oi, como que você tá e tal? Aí ela falou assim, eu me separei. Aí quando ela falou eu me separei, eu caí de joelho, literalmente. E aí eu falei para ela, então agora você vai sair comigo. Aí ela falou assim, não, imagina, você é muito recente, que não sei o que. Eu falei assim, eu não tô chamando você para transar, para beijar na boca, é só um jantar. Aí ela topou, a gente começou a sair e tal, fomos amigos, trocava bastante informação. E aí um dia eu pedi ela em namoro. A gente começou a namorar, e nesse dia que eu pedi ela em namoro, eu falei pra ela, eu falei assim, só que você sabe que você vai ser mandado embora, né? Aí ela falou, por quê? Aí eu falei assim, porque a felicidade dos outros incomoda. E é essa pessoa que tá mandando esse kkk aí, a Analine. Aí Legal. eu comecei a namorar com ela, ela foi mandada embora realmente, como eu tinha previsto. Aí ela começou a trabalhar em um outro lugar com o Ananda Prem lá no Morumbi. E eu lembro que eu ficava com ela, eu falei para ela, por que você não abre um espaço seu, né? Aí ela, se você me ajuda, eu falei, claro. Na época eu trabalhava com informática, eu falei, eu vou fazendo a divulgação do seu trabalho, enquanto eu estou trabalhando enquanto eu estou fazendo o curso. Só que aí eu fui enrolando, a gente abriu o Tantra Lotus em 2009, fevereiro de 2009, a gente alugou uma casa, abrimos o espaço, e eu lembro que na época, tudo que tinha para fazer na casa, elétrica, pintura, encanamento, eu tive que fazer tudo, porque a gente não tinha muito dinheiro, né? E aí fomos com a cara e a coragem. No começo eu lembro que a gente estava no cinema no final de semana, o telefone dela tocava, você pode me atender agora? A gente tinha que sair do cinema e ir para lá. Por isso que eu digo que não é fácil você administrar um espaço, é bem difícil. Na época a gente não era conhecido, não tinha nome. O Tantra sempre foi uma terapia muito procurada aqui em São Paulo. E aí o tempo foi passando, depois de 3 anos que a gente estava com um espaço aberto, eu fazia massagem em algumas amigas, fazia massagem nela, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E aí um dia, eu vi uma revista, a revista Trip, eu vi uma reportagem sobre o trabalho do Gilson Nakamura. E é justamente no Metamorfose, né? E eu lembro que eu fiquei muito interessado, alguma coisa me falou, esse é o cara. E eu fiquei interessado, só que na época eu não tinha muita condição de pagar, eu estava na época pagando, estava resolvendo problema de advogado, de separação, essas coisas, tinha o espaço que a gente tinha aberto. E aí,
um dia eu vi o Gilson, ele foi dar um curso em Curitiba. E aí tava num valor acessível, um valor que eu podia pagar na época. Aí eu chamei ele e falei, cara, eu quero fazer seu curso e eu vou para Curitiba fazer. Aí ele me chamou e falou, meu, eu vou dar um curso aí em São Paulo também, daqui um mês. Aí eu fui, marquei o curso com ele, tal, em grupo, e o medo era tanto naquela época que a minha parceira queria ir junto, e eu falei para ela, meu, não tem mais vaga, tá lotado, porque eu sabia aqui dentro que lá eu ia chorar, que lá eu ia mostrar uma fragilidade, que na minha cabeça machista, a minha cabeça, sei lá, ocidental na época, eu não podia demonstrar aquilo para minha parceira, né, para a mulher que dormia comigo. Aí fui para o curso do Gilson e realmente foi uma transformação assim incrível. Eu me lembro que teve uma prática que a gente estava fazendo de respiração e eu senti como se alguém estivesse apertando a minha garganta aqui, ó. E eu sentia muito gosto de sangue. E aí quando acabou, realmente tinha um monte de sangue do meu lado e a menina que estava fazendo a prática, ela falou que eu mesmo comecei a apertar e me bater. Aí eu fui perguntar para o Gilson na época, ele falou assim, é o seu Vishuddha. Aí eu falei, meu, o que é Vishuddha, né? Aí ele falou, é o chakra da garganta, é comunicação. Aí ele falou, eu recomendo você, ele falou, é sapo isso daí, é muito sapo que você engoliu, que você precisa trabalhar isso daí. E aí, Nishok, foram anos, tanto com a minha terapeuta, tanto com o Gilson, foram anos de prática. Eu acredito que em 2017, só que eu consegui liberar legal o Vishuddha e aí foi que eu comecei a ministrar os meus cursos, que eu comecei a falar. E outra coisa que aconteceu naquela época é que o Gilson, ele chegou em mim, me chamou no canto e falou assim, cara, você tem um puta de um potencial para ser um bom terapeuta. Só que você precisa ser trabalhado e eu tô precisando de um assistente, você não quer vir? Eu falei, cara, claro que eu quero, né? Aí ele falou, só que para ser meu assistente, eu tenho como exigência que você tem que fazer o Caminhos do Amor. E tem que ser o tema 1. O tema 1 do Gilson, ele trabalha questões de pai e mãe. E aí ele falou, só que vai ser no Rio, você tem que ir para o Rio. Eu falei, beleza. Aí comentei com as pessoas que trabalhavam comigo na época, a gente foi uma caravana lá para o Rio de Janeiro. E aí realmente lá nesse Caminhos do Amor, para mim foi assim uma experiência fantástica, foi uma experiência inesquecível. O Gilson, eu considero ele, hoje no Brasil, ele é um dos melhores terapeutas que existe. Tudo que eu conheço de Neo-Tantra, eu acredito que o Gilson que me passou. Tanto do Reich, Lowen, Peter Levine, o Gilson ele coloca muita coisa dentro da terapia tântrica e é a maneira como eu aprendi a trabalhar também. E aí eu fui na assistência com o Gilson em torno de 2 anos e meio, mais ou menos. Saí o ano passado que eu parei de fazer assistência com ele, para mim poder me dedicar mais aos meus grupos. Porque eu comecei a facilitar grupo, e por incrível que pareça, eu tenho só a agradecer isso, que eu coloco lá 30 vagas, aí eu vendo 36, 40, sempre passa. Graças a Deus tem muita procura do meu trabalho, e eu devo isso a todas as pessoas que passaram, né, na minha vida, e eu acredito que é um ensinamento que não tem fim, eu estou ainda aprendendo. Eu me lembro que nos cursos do Gilson, quando as pessoas vão se apresentar, a maioria falava, eu sou o terapeuta tântrico, e eu nunca me senti preparado, eu ainda não me sinto preparado para bater no peito e falar, eu sou terapeuta tântrico. Porque eu acredito que é um ensinamento que não tem fim, eu acho que é uma carga muito pesada a gente bater no peito e falar eu sou terapeuta tântrico. Eu sou facilitador de processo, eu acredito que aonde a pessoa conseguir chegar, eu sou grato e eu aceito, entendeu? Então aí depois, eu vi você falando na sua live, acho que foi antes de ontem, a respeito de abuso, né? Isso. E eu fui abusado também
com 8 anos de idade por uma pessoa da família, por duas, na verdade. E eu vivia muito bem com isso, sabe? Eu achava que era tranquilo para mim, a minha cabeça já estava legal. Mas em 2016 eu fiz um trabalho com o Gilson, que aquele negócio veio tão forte, meu, e a gente não podia falar, não podia se comunicar com ninguém durante 4 dias. E eu engolindo aquele negócio, teve um dos dias que eu falei, cara, será que eu tenho raiva de mulher? E fiquei com aquele negócio martelando na minha cabeça, martelando. E aí, quando foi no penúltimo dia que a gente foi fazer uma prática, uma das meninas lá que estava fazendo, ela falou, eu descobri que eu não tenho raiva dos homens, eu tenho medo. E aí, aquilo para mim encaixou assim como se fosse algo, o que estava faltando, sabe? O compartilhar dela abriu meus olhos para algo que realmente era verdade. Na verdade, eu tinha medo de mulher por conta do abuso que eu sofri, e isso acaba interferindo na nossa vida de uma maneira que na terapia a gente consegue perceber muito, assim, vem muito forte, né? Uhum. Então eu acho que um dos trabalhos que eu fiz que me, assim, que me transformou foi Caminhos do Amor. E graças a você que desenvolveu, né? Eu costumo dizer que hoje em dia, quando eu vou marcar uma massagem com alguém, eu pergunto se já fez o Caminhos do Amor. Já fez o Caminhos do Amor ou Alquimia do Amor lá com o Nishoque ou com o Gilson? Não, nunca fiz. Então para mim ainda tá engatinhando, entendeu? Terapeuta para mim é isso. E voltando a falar, né, do Daniel, eu comecei, eu ia nos cursos do Gilson às vezes, e o Gilson ele ensinava o tal do ponto G. E eu ficava com aquilo na minha cabeça e falava, meu, o Gilson faz tão fácil, é tão natural para ele fazer, e a mulher ejacula lá. E eu ficava naquela, meu, eu quero fazer, porque todos os terapeutas que eu conhecia trabalhava da mesma maneira, o mesmo jeito, a mesma técnica. E eu falava, cara, eu preciso de algo que chame a atenção no mercado para as pessoas me procurarem por algum diferencial. Na época eu atendia homens também, aí eu falei assim, eu vou me especializar em ejaculação precoce. Só que se eu for me especializar em ejaculação precoce, eu quero ser referência, eu quero ser o melhor. Porque senão para mim não compensa. E pode até ser o meu ego isso, mas eu acho que era um desafio que eu tinha para mim mesmo. E aí eu falei assim, meu, eu vou aprender esse tal do ponto G. E aí eu ouvi falar na época num grupo do Orkut, antigo Orkut, de um cara chamado Steve Picos, que ele dá curso nos Estados Unidos. E aí eu falei, meu, eu vou juntar dinheiro, eu vou fazer o curso desse cara. Aí quando eu cheguei lá para fazer o curso, como que era o curso dele? Você não coloca a mão em ninguém. É uma demonstração. E aí foi que eu trouxe para o Brasil essa modalidade. Só que o que eu fiz? Para não ficar muito rápido, que o curso durava 3 horas, eu falei assim, para não ficar muito rápido, eu vou colocar uma prática só para homem no sábado e só para mulher no domingo. Aí o que eu fiz? Eu desenvolvi uma meditação que eu chamo de... É um nome meio complexo, mas é um nome que eu acho que combinou na época com os homens fazendo lá, que a meditação chama Eu Sou Foda. Que é o que? Eu tento resgatar nesse workshop a masculinidade dos homens atual. Porque assim, na época que eu era adolescente, que eu saía para as baladas e tal, a maneira como eu chegava nas mulheres era uma maneira como você podia conversar, você podia falar, às vezes passava a mão no cabelo, nossa, oi gatinha, você tá sozinha? A gente podia cantar uma mulher. Hoje em dia, o homem sai para uma balada ou para uma festa, para alguma coisa, parece que tem alguém segurando as bolas dele. Ele não pode exercer a masculinidade dele, porque qualquer coisa hoje em dia é assédio,
qualquer coisa ele vai ser processado, ele vai para a cadeia se a pessoa não gostar da maneira como ele chegar. Então, é uma maneira que eu tento conversar com os homens lá para a gente tentar chegar a alguma claridade na nossa mente de como chegar nas mulheres hoje em dia. O que as mulheres estão sentindo falta? O que elas querem? E, ao mesmo tempo, também de bater no peito, eu faço uma prática lá do Haka, que eu misturei um pouco com algumas meditações do Osho, e que é você colocar o guerreiro que tem aqui dentro para fora. Porque a sociedade exige que a gente seja bonzinho, que a gente seja Jesus, mas aqui dentro também tem um Hitler, né? Também tem... A nossa ruindade, ela também precisa ser trabalhada. E é por isso que a gente vê... sei lá, nas academias, a gente vê pessoa lá batendo, correndo, porque a pessoa ela precisa colocar o ódio dela para fora de uma maneira saudável, senão ela vai colocar brigando no trânsito, matando, roubando. A gente precisa trabalhar essa ruindade também. E aí depois a gente trabalha também a amorosidade através das práticas. E aí lá eu faço uma demonstração da massagem, né, da Yoni Massagem, com essa técnica do White Tiger Tantra, que é o estímulo no ponto G. Sim. E a técnica que o Gilson ensinava até hoje eu não consigo fazer, mas a minha é uma que eu consegui fazer com... A minha não, né? A do Steve Picos, eu consegui fazer de um jeito que dá certo com todas as mulheres. Sei. Eu peguei bem essa fase do Gilson, né? O Gilson, ele chegou lá na comuna, não sei bem como é que ele foi parar lá, né? Meio que caiu de paraquedas, ele trabalhava com contabilidade, né? Sim. Mas, olha, ele, de todos os terapeutas que já passaram pelo Metamorfose, né? O Gilson, cara, a habilidade, a capacidade dele para trabalhar com a G-Spot, eu nunca vi igual, nunca vi. Ele é surpreendente. Parece que o campo energético dele atua muito ali com a glândula de Grafenberg. Ele tem uma coisa, a habilidade dele de trabalhar com a ejaculação das mulheres é uma coisa impressionante, né? Sim. E ele, na época, o Eric Tiger estava numa ascensão surpreendente e a gente conseguiu baixar vários vídeos da atuação. O Eric Tiger, ele fazia as apresentações dele em palco. Sim, na maca lá. Com plateias assistindo, pessoas assistindo na plateia, porque aquilo ali era uma demonstração espetacular, era um espetáculo. As mulheres que ele convidava as Shaktis ali naquele momento, na plateia, pessoas que ele não conhecia, ele não tinha nenhuma referência, e ele rapidamente trabalhando com 2 dedos, 3 dedos, a polpa digital, com uma movimentação surpreendente de cotovelo, de articulação do braço e antebraço, e ele, pronto, lá vinha uma quantidade de ejaculação surpreendente. Exatamente. E o Gilson, ele é fantástico nessa dinâmica, né? Mas, Daniel, pegando aí a tua experiência ao longo desses 10 anos, aí, um pouco mais de 10 anos, né, que você falou, como é que você está percebendo essa evolução fantástica do Tantra, né, no Brasil, principalmente, tá fora do Brasil também, mas no Brasil, né, que salto espetacular, né? Como é que você vê essa movimentação, essa expansão, o interesse das pessoas pelos cursos, não só os meus cursos, mas os seus cursos? Porque sempre chega informação para a gente, pelo menos para mim chega, e eu acho que chega para você também,
dos movimentos também, com os cursos da Satyakali, que eu entrevistei na semana passada, o Gabriel Sim. Sananda também dá os cursos dele, o Ananda Prem também, já estivemos juntos também no passado. Provavelmente são nomes que eu vou convidar para estar aqui também, esperamos que eles topem a parada, porque o meu interesse é de registrar, não deixar passar em branco, registrar a evolução do Tantra com todos os seus personagens que são trabalhadores, né? Você é trabalhador, eu sou trabalhador do Tantra, nossa oficina é o Tantra, né? Sim. Então, como é que você vê, na tua opinião, essa progressão, essa motivação, esse interesse das pessoas pelo Tantra hoje? É assim, o que está acontecendo? Está acontecendo uma revolução muito grande, né, dentro da terapia tântrica. E o que acontece? Muitas pessoas que vieram lá de trás, que começaram, elas torcem o nariz, elas não aceitam muito, porque está mudando muita coisa. Quando eu comecei a estudar com o Gilson, que ele começou a falar de William Reich, de Alexander Lowen, de diversos outros médicos, de diversas outras personalidades que a gente podia colocar dentro do Tantra, eu mesmo cheguei para ele e falei assim, Gilson, mas aí não é Neo-Tantra? Porque tudo que você coloca dentro, você foge do que é. Então é novo, é o novo Tantra. Aí ele, porque os tântricos não gostam do Neo-Tantra, porque eles falam que é só sexo, que é muito pornográfico, que condenam o Osho e tal. Eu falei assim, mas se a gente souber falar, se a gente souber levar para as pessoas, vai dar certo. E aí eu percebi que durante algum tempo o Gilson, nos cursos dele, ele começou a falar, ele abria o curso dele e falava, olha, o que a gente faz aqui não é Tantra, é Neo-Tantra. Por quê? Porque dentro do Neo-Tantra tem Tantra também. Então o que está acontecendo é uma grande revolução. E na minha humilde opinião, o que acontece? O Tantra, ele é matriarcal. E o meu sonho real, lá para o futuro, lá para os meus netos, ou para o meu filho, quando ele estiver mais velho, é que o Tantra, ele seja ensinado por mulheres. Porque já que ele é matriarcal, ele tem que ser ensinado por mulheres. Mas não essas mulheres que batem o pau na mesa, que são mais homens do que eu, entendeu? Inclusive, até a sugestão que eu te daria de uma pessoa para entrevistar aqui, é a Prince Amit, que para mim é uma Shakti fantástica, é uma mulher que tem amor no que ela ensina, o Tantra que ela ensina para mim, aquele é Tantra, entendeu? O que eu vejo acontecer é que as pessoas estão colocando muitas coisas e não aceitam que não é mais Tantra. Sim. Pode chamar de terapia Tantra, de qualquer outra coisa, mas Tantra mesmo, para mim, é matriarcal e tem que ser ensinado por mulheres. Se nós, homens, lá da nossa infância, se a gente fosse ensinado por uma mulher, mas que não fosse refém do patriarcado igual a nossa mãe foi, putz, cara, ia ser tão bom. Se a gente pegar o livro, por exemplo, do Daniel Odier, o livro que chama Tantra mesmo, que ele é ensinado por uma Shakta, né? Sim. É fantástico aquilo ali. O meu sonho é esse, é ser ensinado por uma mulher. Porque se a gente tivesse sido ensinado por uma mulher, a gente não ia ser tão briguento, a gente não ia ser tão ruim da maneira que a gente de que quer conquistar as coisas à força, que quer conquistar tudo na guerra, né? E a mulher não, ela consegue conquistar o mundo através do amor. Então essa revolução que está acontecendo, para mim, a primeira coisa que a gente tem que separar é a palavra terapeuta. Eu tenho um monte de ex-alunos meus que fizeram um curso comigo e aí foram tentar se inscrever na Rede Metamorfose para fazer parte lá. Aí o administrador me mandou um e-mail perguntando o que eu achava. Eu falei assim, cara, não é terapeuta. Porque a pessoa não fez uma formação, ela fez um curso livre de fim de semana.
E aí não tem como a pessoa entrar lá e eu dar a minha cara à tapa, entendeu? É a mesma opinião que eu tenho a respeito das pessoas que estão criando associação. A associação de terapeuta tântrico, ela só vai dar certo se ela não for criada por terapeuta. Porque terapeuta quer facilidade. Terapeuta ganha muito pouco para fazer uma sessão de 1h30, de 2 horas. Entendeu? E aí entra o meu lado empresário. Tanto eu sou o dono do espaço, como eu sou o terapeuta. Eu, como terapeuta, eu quero ganhar mais. E eu, como empresário, eu não quero facilitar para o terapeuta tanto. Porque é eu que estou dando a minha cara a tapa, é eu que tenho que ir em delegacia de polícia quando tem denúncia, porque acontece muito. É eu que tenho que estar lá explicando quem que está entrando dentro da minha casa para fazer atendimento e quem não está. Por isso que as pessoas que eu contrato para trabalhar comigo são pessoas que eu exijo que tenham um treinamento, que tenha ética no seu atendimento, porque qualquer coisa que acontecer dentro de uma sala, a culpa é minha, entendeu? É eu que respondo pela casa. Então, quando a gente fala eu sou terapeuta, é muito difícil, é muito complicado. Eu vi que para você entrar para a associação de terapeuta, você tem que estar atuando durante 1 ano. Tem garoto de programa que trabalha há 5, 6 anos. E não que eu tenha algo contra, eu não tenho nada contra. Só que o que está acontecendo? Muitos garotos de programa ou garotas estão entrando para a terapia tântrica para trabalhar, porque para ele é fácil. Ela não precisa dar para aquele cara, desculpa o palavrão, tá, Nishok? Ela não precisa deitar com aquele cara que ela não quer. Na terapia tântrica, ela deita com quem ela quer e ela cobra o valor que ela quiser. Então facilita um pouquinho a prostituição. Lá fora, em outros países, terapeuta tântrico, eles são enquadrados na mesma legislação que as garotas de programa. Não adianta falar, eu sou sexólogo, eu sou formado, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é regulamentado, então é prostituição. Então essa que é a minha opinião. Esse boom que está acontecendo, principalmente da massagem tântrica, é algo que a gente tem que olhar de uma maneira muito profunda. Não a gente terapeuta, mas a gente interagente, a gente que vai lá deitar no colchonete. Tem gente anunciando massagem tântrica que não tem coragem nem de mostrar o rosto. Homens. Então, e tem mulher que vai. Por quê? Porque a massagem está 50, 60 reais, 80 reais. Sendo que a pessoa vai lá e ela sai pior do que chegou. Às vezes um trauma que é fácil de um terapeuta especializado, um terapeuta profissional consertar, vamos dizer assim, vai lá num cara desse e acaba destruindo, e aí é anos de terapia para conseguir consertar, né? Sim. Nós estamos vivendo, eu falo que nós vivemos, eu jamais pensei na minha vida, atuando 35 anos que eu estou trabalhando com o Tantra, né? Eu jamais imaginei que o Tantra alcançaria essa dimensão que ele está alcançando. Já alcançou hoje, né? Mesmo com essa interrupção da pandemia. Eu nunca podia imaginar que nós tivéssemos tamanha evolução, né? E, obviamente, essa sociedade ela não está preparada. Ela não está preparada. Eu nunca me achei preparado, nunca me achei. Eu fui na cara e na coragem. Antes de trabalhar com Tantra, eu trabalhava com TVP, terapias de vidas passadas, com hipnose, trabalhava com regressão. E quando eu descobri o Tantra, eu fiquei muito preocupado, né? Muito preocupado. Na época eu morava em Vitória. Eu fui chamado na delegacia 4 vezes para dar explicação para o delegado o que era que eu fazia numa cidade provinciana como Vitória. Hoje mudou muito, né? No mercado, essas pessoas que estão trabalhando, que estão atuando como terapeuta, com a liberdade que eu no começo não tive,
Eu não tive essa liberdade. Uhum. Então, hoje eu vejo, porque eu fico feliz de ver que, apesar de não existir uma regulamentação, essa falta de regulamentação tem permitido essa expansão extraordinária do Tantra. É isso que você falou, a pessoa tem que ter um discernimento, a questão não pode ser econômica. Eu vou ali naquele cara ali porque ele cobra R$ 50. Isso não é um bom critério em lugar nenhum, nenhum, não só aqui no Brasil. Né? São cursos caros, você precisou fazer investimento, você paga caro pelo espaço que você tem, você paga impostos, porque a fiscalização da prefeitura vai lá visitar, você tem que estar com tudo em dia, tudo certinho. O teu trabalho não pode ser barato, não tem como ser barato. É uma injustiça as pessoas procurarem um preço, uma condição mais econômica para viabilizar um trabalho, sendo que a gente sabe que aquilo ali que está sendo oferecido não é Tantra. E não é nem um bom trabalho, não pode ser. Então, mas isso faz parte da evolução do processo. Em todas as profissões existem oportunistas, né? Você vê que a odontologia ela é toda protocolada, né? Para um dentista, para um odontólogo exercer a sua profissão, e ainda assim existem falsos dentistas. Sim. Ainda assim existem falsos médicos, né? Falsos engenheiros, falsos arquitetos. Então, com a nossa profissão, com o nosso trabalho, também não poderia ser diferente. As pessoas precisam ter muita consciência de onde elas vão, né? Qual é o profissional que elas estão buscando, qual é a referência, que tipo de comprometimento ele tem com o seu trabalho, com a sua imagem, né? É o que eu falei no começo, a gente está botando a cara a tapa. Sim. Né? Então, cadê a Analine? Está aí? Do teu Tá, lado? ela acabou de falar aqui alguma coisa. Mas ela não está aí pessoalmente contigo. Não, ela tá lá embaixo. Tá bom. Senão eu ia pedir para ela aparecer aí atrás, você que nem o papagaio de pirata, aqui no ombro. Eu vou pedir para ela subir aqui. Manda um beijo para ela, né? E o que você vê, Daniel? Você tem uma ideia assim de futuro do Tantra? Nishok, eu tô com planos de fazer mais ou menos que nem você. Eu tô começando a olhar terreno no interior aqui de São Paulo, em Cotia, nesses lados aqui de mais mato, sabe? Porque eu percebi que os grupos que eu tô conduzindo no mato, a energia é muito mais gostosa, é muito mais saudável de se trabalhar. Você não tem o risco de ter reclamação por causa do barulho. Quando eu vou facilitar um curso, eu não consigo ficar parado. Eu fico andando ali, eu grito, eu esperneio, eu berro, mas eu quero que o processo de cada um ali seja transformador e seja inesquecível. Então, a minha intenção é fazer isso, é ir um pouquinho pro mato, começar a construir alguma coisa lá de um jeito que eu consiga facilitar uns grupos legais. E eu acredito que São Paulo, Rio, essas cidades grandes, vai começar a ficar aqui, ó. Tudo bem? Oi, lindona, tudo bem? Prazer, Nishok. Desculpa interromper. Você estava falando, pode continuar. Então, eu acredito que nas cidades grandes o que vai ficar mais é massagem mesmo. Hoje em dia, eu não consigo fazer uma meditação direito com uma interagente ou com um interagente por conta de vizinho reclamando de barulho. Então, E aí, o que eu recomendo? Eu recomendo quando a gente tinha grupos, né, que podia ter de meditação, de algo que seja feito
fora da massagem que seja terapêutico, é o que eu recomendava. Mas eu acredito que lá para frente o futuro é grupo grande, as pessoas estão começando a procurar. Tem muitas pessoas que vêm receber a massagem e aí se interessa em fazer um curso, em aprender e acaba levando isso para a vida dela, né, pro particular dela. Exemplo disso aqui é a Érica, a Satya Sami e o Raghu, Mahavir Raghu, o Luiz, que ele deu a sessão para ela de presente comigo. Aí ele acabou se interessando, fez um curso comigo, depois fez outro, depois foi fazer a capacitação aí com você, ela também fez, e a ideia é justamente essa, é a pessoa levar para a vida dela o Tantra, e ela viver o Tantra e não viver de Tantra, né? Porque viver de Tantra não dá dinheiro, tem que viver o Tantra. Posso só acrescentar uma... Pode. Eu queria... Então, quando você procura um trabalho que ele tem um valor menor, não necessariamente por causa do valor, mas a gente está vibrando numa energia muito básica, né? Então, é a energia da sobrevivência. Porque se os terapeutas entendessem, se eles compreendessem que essa energia da sobrevivência, ela também está muito próxima da escassez, eles permitiriam que essa energia se elevasse. Quando eles entenderem que toda a fluidez vem justamente dos chakras superiores e essa energia da prosperidade também, eles iam compreender que o valor físico, o valor financeiro disso, não paga uma massagem. A massagem, existe um desprendimento energético muito maior. A terapeuta ou o terapeuta fica 1h30, 2 horas ali, desprendendo o tempo dele, a energia dele. Então, isso não tem preço. Né? Você estar com a pessoa ali não tem preço. E tem mais uma coisa. O Osho fala, você quer andar de navio, mas quer pagar o preço de um barco. Da jornada. Entendeu? Para você andar de navio, você tem que pagar o preço do navio. E outra coisa, a pessoa que está fazendo esse trabalho, ela merece seu respeito. Né? É impagável o que você tem de expansão depois disso. Mas eu estou interrompendo vocês, eu só vim aqui dar um oizinho mesmo, tá? Vim aparecer aqui e falar um oi para vocês. Pode continuar falando. Bom te ver. Eu falo demais. Beijo, tchau. Bom te ver. Um beijo. Obrigada, você também. Então, mas boa indicação essa tua aí da Summit. Muito boa. Também a gente não pode esquecer o mestre, né? O Otávio Leal também. Que tem Sim, o Otávio Leal, o Prem. O seu trânsito também do Tantra, né? Tem muita gente boa, né? Tem a Analine. O Analine, o Gilson mesmo está na Gilson, né? Aos pouquinhos a gente vai chamando esse pessoal aí para dar o seu depoimento e marcar a sua presença, né? Sim. O Gilson, eu acredito que ele está no interior de Minas, então ele geralmente ele só tá entrando na internet de quarta-feira, que é o dia que ele vai lá pro centro lá, ele usa o Wi-Fi lá. Mas ele tá num sítio lá em Minas. Ah, então ele está aqui em Minas. Ah, a Paula Fernanda também, né? Isso, Paula Fernanda. Vai falando aí, gente, que eu estou anotando aqui. Para não esquecer. Já anotei um monte de gente aqui. É bom, é bom. Mas, olha, eu gostei muito de saber aí que você vai também se aventurar aí por um sítio. Vale a pena. Vale, eu acho que o trabalho com meditação, ele é fundamental. Eu acho que o ser humano ele devia de aprender a meditar pelo menos uma vez na semana, porque faz uma grande diferença na vida da pessoa, né? Sim, com certeza. E aí eu acho que na natureza é muito melhor ainda.
Você sabe, ô Nishok, que uma das experiências mais fantásticas que eu tive na minha vida, dentro do Tantra, foi o Melting. Eu lembro que lá atrás, quando você criou o Melting, eu tinha uma terapeuta que trabalhava comigo, e ela foi ser, na época chamava de Flowing, né? Flowing, Ela foi ser Flowing lá na comuna, e ela falava pra mim, cara, você tem que ir lá, porque lá é fantástico, que não sei o quê. Aí eu falava, Val, eu só vou na comuna se eu for participar do Melting. Porque o Melting é um trabalho que eu tenho certeza que é fantástico. E aí passaram, acho que 5 anos ou 6 anos, e aí eu tive a oportunidade de ir, graças a você, e eu fiz com o Shantideva. É outro casal também que é fantástico no Tantra, é o Shantideva e Premali, para mim são mestres. E lá naquela respiração, lá no mato, lá, cara, eu tive uma experiência ali de ver 3 divindades ali que mudou a minha vida. Eu saí de lá outra pessoa. Que foi uma respiração para mim tão impactante. Eu sempre segui uma coisa que o Gilson me falava. O Gilson falava assim, cara, se você vai em um grupo de Tantra, seja ele qual for, foca no seu. Se você quiser pegar mulher, vai na balada. Agora vai num grupo de Tantra, foca no seu processo que você vai sair transformado, porque é fácil. Basta você se entregar. E eu sempre fiz isso, eu sempre segui dessa maneira. E lá no Melting, ou na Alquimia do Amor, que eu fiz também o ano passado, acho que foi o ano passado, né, que eu fiz com você. Foi. Para mim também foi uma experiência maravilhosa, foi fantástico e acho que mudou a minha maneira de encarar o Tantra, sabe? Eu não acreditava muito, principalmente nas questões espirituais. Porque para mim, eu achava que religião e espiritualidade era a mesma coisa. E aí eu fui entender que não é. Que religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Existem alguns terapeutas que se aproveitam da carência religiosa das pessoas para chamar elas para o Tantra. Mas a intenção real é a gente trabalhar a espiritualidade. Eu fui criado na igreja, né? Então eu comecei a entender lá na igreja o que eles chamavam de Espírito Santo. Para mim, dentro do Tantra, eu fui entender que é o que a gente chama de Kundalini, que é o que o Freud chamava de libido, o Reich chamava de orgone. Então, para mim, isso daí começou a fazer muita diferença na minha vida quando eu comecei a perceber que a tal da Kundalini é simplesmente o divino que habita dentro do meu coração, né, dentro do meu ser. E só aí eu consegui entender o que era o tal do orgasmo, né? Porque o orgasmo, se a pessoa não tiver amor, não acontece. Se ela não tiver aqui, ó, não existe orgasmo que aconteça. E é isso que eu tento passar nos meus grupos, pelo menos de Tantra, né? E eu espero que o senhor se aposente só daqui uns 10, 15 anos, viu? Porque a gente precisa muito de você ainda. Ah, gratidão. Nós nos necessitamos, né? Todos. Sim. Né? Você se aposentar, Nishok, é que nem o Silvio Santos sair do SBT. Não tem como. Não dá. Isso. E eu acho que para você deve ser gratificante você olhar para trás e olhar todas as pessoas que estão repetindo o que você passou, o que você ensinou. Uma vez o Gilson chegou para mim, ele estava até chateado, ele falou assim, cara, você está me copiando. Aí eu falei assim, Gilson, você é o meu mestre, você é o meu professor, se eu não te copiar é porque você ensinou errado. Porque eu também fiz curso lá com o Otávio, eu fiz curso lá com outras pessoas, com diversas outras, com a Devadipta, com a que faleceu, a Manisha. Então, eu não copio elas, mas eu resolvi copiar o Gilson. Por quê? Porque é fantástico. Assim como eu já ouvi pessoas falando que o Gilson copia você. Então, por quê? Porque aprendeu direito. Eu lembro que ele chegava de manhã e falava assim, cara, quando eu era assistente do Nishok,
o grupo ia começar 9 horas, eu estava lá no salão 7h30. Quando ele chegava, verdade. estava tudo pronto. Então eu fui aprender a conectar a caixa de som, a conectar mesa de som, microfone, ligar tudo, colocar colchonete. Eu fui aprender coisas que vai além de você ficar lá fazendo a sensitive na assistência. Porque eu já vi muitos assistentes que só presta na hora que está acontecendo a prática, só presta para pôr a mão nas pessoas. E é muito mais do que isso, né? Um grupo de Tantra começa... acho que no outro dia, quando a gente leva as coisas para o salão, para ligar a caixa de som, mesa de som, preparar vibrador, preparar óleo, luva, tudo isso daí faz parte do aprendizado. E eu, graças a Deus, eu tive um excelente professor. Assim como ele também deve ter tido, né? Sim. Mas é o nosso caminho, né? O mestre é o que aprendeu, né? Mestre é quem aprendeu. Se ele não aprendeu, ele não vai ser mestre nunca. Exatamente. Vai ter um momento na vida, assim como eu vejo também nos nossos alunos, nos meus, nos seus, que eles chegam a um ponto em que eles começam naturalmente a ensinar o que aprenderam, né? E eu falo para experimentar, sabe, o Nishok, comigo, apesar da gente viver o que a gente chama de Kaula Tantra, né, que é um Tantra muito egocêntrico, eu recomendo. Eu falo, vai no curso da Kali, vai no curso do Ananda, vai no curso do Otávio, vai lá na comuna, vai experimentar, vai vivenciar, porque o meu Tantra pode ser que ele ainda não é o seu, não é o que você quer. Pode ser que não funcione com você, e pode ser que lá na Kali, lá no Metamorfose, você se encontre e se reconheça como parte daquilo. Entendeu? Porque o Tantra que eu estou vivendo agora, semana passada eu fiz 42 anos. Então o Tantra que eu estou vivendo agora nos meus 42 anos, ele não vai ser o mesmo lá com 43, com 44. Porque vai mudando, a minha cabeça vai mudando, as nossas percepções vão mudando, né? E tem muita coisa nova vindo aí que dá pra gente agregar ao Tantra também, né? Sim. A minha dimensão, a minha visão do Tantra, mesmo porque, sob o ponto de vista da lógica e da racionalidade, não poderia ser diferente. Mas o Tantra, para mim, ele tem esse espírito inclusivo, né? Sim. Ele vai absorvendo, ele absorveu todas as nossas evoluções sociais. O Tantra, ele fez um convite para Raj, para Lowen, para John Pierracos, para Eva Pierracos, porque, na minha concepção, tudo isso, o Leonard Rohr, tudo isso é Tantra, tudo isso. Não há nada que não seja. Os evangélicos, aqui, eu já tive aqui pastores evangélicos que fizeram o curso aqui comigo. Você deve ter tido essa experiência aí também. Sim. Eu tive 2 experiências aqui, que pastores evangélicos aqui houveram nos grupos, dentro dos grupos, pedido de casamento. Sim. E num improviso espetacular, magnânimo, de rara beleza, os namorados pediram para casar aqui na piscina, casar pelos pastores evangélicos que, naquele momento, eles estavam entronizando uma energia tântrica para pessoas tântricas. Sim. Então, eu não vejo nada dissociado, eu vejo tudo dentro desse processo de crescimento, de expansão e de desenvolvimento, eu vejo tudo junto no Tantra. Você sabe, Nishok, que tem uma interagente minha, ela é do interior de São Paulo aqui, e essa pessoa, ela sofreu ela teve uma doença há muitos anos atrás, e ela ficou sem andar, ela ficou sem movimento no corpo. E aí, naquela última esperança que os médicos já estavam desenganando a família, levaram ela para um padre no interior lá da cidade onde ela morava. Ela falou que era só mato. E ela disse que todo dia de manhã
esse padre, ele fazia massagem sensitiva nela. Para não dizer que eu estou inventando essa história, ela tá aí na live, o nome dela é Sônia. Não, E não. hoje ela tá super normal. A primeira sessão que eu fiz com essa mulher, ela chorava demais porque ela se lembrou do padre. Daniel, vai acabar a live. Vai acabar? Vai acabar. Gratidão, querido. Gratidão Gratidão, a todos. Gratidão.